Boa tarde, bom dia para quem for assistir outro dia. Hoje que é terça-feira, né? 13 de maio. Essa data já foi muito importante no Brasil, onde se celebrava a libertação dos escravos, né? De uns anos para cá, o movimento negro achou que, deve ter seus motivos, achou que a data de 20 de novembro deveria ser mais comemorada porque é o dia da morte, suposta morte Zumbi dos Palmares, né? Porque não tem uma data exata, né? Mas isso é simbólico, lógico, não deixa de ser muito importante. Mas aí o 13 de maio não é mais comemorado, né? Porque a abolição da escravidão tem muitas críticas, já que aboliu-se os escravos, mas deixou eles sem nada, né? Sem nem lugar para morar, nada, né? Então, é bastante polêmica essa data. Eu costumo falar que a princesa Isabel fez o que podia na época e de lá para cá já se passaram uns 40 governantes e está faltando o artigo 2º, já que a lei de abolição dos escravos só tem um artigo, né? Um artigo: está extinta a escravidão no Brasil. Pronto, né? Ela tem um outro artigo, mas é outro artigo que todas as leis têm, que é revogada as disposições em contrário. Aí eu falo que está aí aberta para qualquer um fazer agora, né? Para o movimento dos negros, né? E continuar os artigos que faltaram, né? Disponibiliza-se para eles as terras para que continue plantando, eles têm direito à casa própria, um terreno na cidade para construir sua casa própria, algo assim, né? Mas não sou eu que estou dando sugestão, estou falando que o que se critica e que faltou está aí para ser feito. Qualquer governante que tivesse coragem de fazer, né, e aprovação no Congresso, se o Congresso tivesse mesmo realmente a fim de abolir a escravidão no Brasil totalmente, né, a qualquer momento poderia continuar a lei que extinguiu a escravidão no Brasil há 137 anos, né? 137 anos hoje, entendeu? Então, portanto, tem 137 anos que está aí para fazer outra parte dos artigos que faltaram na lei de abolição da escravidão de 1888, certo? Hoje também, mudando de assunto, quero falar um pouquinho da viagem do presidente Lula ao exterior. Semana passada ele esteve na Rússia, semana está na China. Na Rússia eu achei muito importante porque ele esteve lá, a mídia brasileira está criticando algo que foi muito importante para a história. Lula foi lá em homenagem aos 80 anos da libertação do mundo das garras do nazismo, né? Na época representado por Hitler, pelo Japão e um pouco pela Itália, né? Que era a Itália o berço do fascismo, né? E aí ele esteve lá para fazer a comemoração do dia da vitória, que a União Soviética na época venceu o nazismo, o derrotou totalmente diante de Berlim, né? Obrigou o Hitler a se suicidar, ele não tinha o que fazer, né? Na verdade a União Soviética queria levá-lo preso para Moscou, né? Mas ele não teve coragem de ser preso e se matou, né? E aí, para mim, é a data mais importante da Segunda Guerra Mundial. Para os historiadores que sabem ler a história, sabem que a Rússia foi responsável por toda a libertação do mundo do nazismo, né? Depois disso, os Estados Unidos continuou a guerra, soltou a bomba de Hiroshima, e aí realmente a guerra já tinha acabado, né? Foi como é que é, de uma maldade atroz, né? Porque pegou só povos, pegou só pessoas civis, né? E inocentes, crianças, velhas e velhos que estavam em casa em Nagasaki, Hiroshima e Nagasaki, né? Mas a data que a União Soviética venceu Hitler é a data mais importante da Segunda Guerra Mundial. Eu só tenho que parabenizar a União Soviética e mais que parabenizar também o Lula por ter ido lá agora, reconhecer, porque aqui no Ocidente só foi o Lula, o presidente da Venezuela, e o presidente de Cuba, né? O presidente da Colômbia parece que ia, mas teve um problema lá, acho, interno, não conseguiu ir. E aí critica-se que ele foi para lá. Eu não vejo nessa situação, porque para mim, se eu fosse presidente, também iria. Aliás, eu ia mesmo sem ser presidente, né?
Não fui porque, por problema de saúde, não consegui, teve que cancelar minha viagem, mas também estaria lá com muito orgulho. Eu iria. Aliás, eu estaria lá nessa data. Eu só estaria de volta dia 19 de maio. Então, eu louvo quem foi lá, no meu lugar, né? Tomo como minha essa visita e dou todos meus parabéns aí para a vitória soviética sobre o nazismo, porque quem lê a história sabe o quão destruidor foi o nazismo para a humanidade, para as pessoas, contra os judeus, contra os ciganos e principalmente contra os soviéticos, né? Foi o povo que mais perdeu gente na Segunda Guerra Mundial. Entre 25 e 27 milhões de pessoas foram desalojadas, mortas, desaparecidas pelo Império do Terceiro Reich do Hitler, né? Então, parabéns ao Lula por ter ido lá, parabéns à vitória soviética. Eu tenho muito mesmo a louvar, porque sou uma pessoa que defendo a liberdade dos povos. Não é? Guerra, para mim, não leva a nada. É uma guerra covarde, voltada exclusivamente na época para cima dessas três pessoas que eu falei. Para cima da terra soviética, né? Que hoje é Rússia. Hoje, né, um pouco é Rússia, né, mas tem muitos que hoje é a Ucrânia, a própria, vários países, Azerbaijão e outros países para lá, né, a Lituânia, Estônia, enfim, um monte de países que não são mais a União Soviética, são seus próprios países, mas que Hitler fez a guerra para destruí-los, tomar todo o território, né, e matar todo mundo, lógico. Destruí-los significa matar todo mundo e tomar o país, né. E segundo, para matar judeu, né? E terceiro, para matar ciganos, né? Ele tinha um ódio, esse era um ódio racial, né? Esses dois últimos. Então, meus parabéns ao povo soviético pela passagem dos 80 anos, extremamente importante. O Ocidente quer desconhecer porque detesta os russos de hoje em dia, mas sem os russos não teria havido vitória da Segunda Guerra Mundial. Os povos do mundo inteiro teriam continuado morrendo aos borbotões, né? A China que eu digo, mas aí vítima dos japoneses, a China também na Segunda Guerra Mundial perdeu pelo menos igual perdeu a União Soviética. Os japoneses também mataram lá, né? E aí foi todo mundo para cima dos japoneses e principalmente os estadunidenses, Estados Unidos, porque eles atacaram os Estados Unidos também, né? Eles eram uma potência mundial na época, né? E todo mundo para cima deles, né? Passando por cima pelo norte, pela África, indo pelo Oriente Médio ali por dentro, pegando todo mundo na China, na Índia e para todo lado e matando a todo direito, Indonésia, várias, aquelas ilhas que tem pelo meio lá, né? Indonésia é só ilha, né? Filipinas, não sei o que, até chegar no Japão. A mortandade foi muito, muito, muito forte, tá? Isso foi a Segunda Guerra Mundial, uma brutalidade total. E tem muita gente boa, que se diz boa, né? Para mim não é, né? Querendo fazer a terceira, né? Existe essa ameaça aí de terceira guerra, certo? Inclusive a guerra da Ucrânia foi bem ameaçada e até hoje ainda não está resolvida, né? Tem uma reunião marcada para depois da manhã, para pôr fim à guerra, mas por enquanto tem a Europa já fez não sei quantas mil guerras, né? Tá querendo fazer mais. Achando que tem muita gente na Europa lá e precisa destruir de novo uma quantidade enorme, né? Que eita povo encrenqueiro, né? É difícil você imaginar que tem um povo que mais arranjou confusão e matou gente nos últimos 700 anos do que a Europa, gente. É povo que mata, viu? Mata no mundo inteiro. Matou muito na África, na Ásia, para todo canto e principalmente na própria Europa, brigando um com o outro. São igual animais bárbaros, né? E não param de brigar. Mas a verdade é que as coisas de hoje em dia são em tese, mais fáceis, porque as informações são maiores, né? E o povo fica sabendo, as guerras são mais filmadas, né? Então existe uma tendência a ter como apaziguar, né? Mas não deixa de haver muitas guerras, tá? Bom, aqui no Brasil,
ainda para acabar o vídeo, temos aí a questão dos descontos, dos roubos no INSS, descontos falsos do INSS, né? Que as empresas pegaram o dinheiro dos aposentados, né? É bom que se diga que existe muita conversa falando que o roubo foi do governo, que roubaram do governo, que agora, ou que roubaram do povo foi o governo, alguém do governo. A princípio é com autorização do governo, mas foi para as empresas, né? Até que se prove em contrário. É lógico que lá nas empresas, com certeza beneficiou quem ajudou a ser descontado, né? O DNA de todo esse desconto no INSS, tem falando isso há 20 anos pelo menos, é o consignado. Se acabasse o consignado, como agora deram uma boa cortada, né? Parece que não tem consignado sem autorização do aposentado e da pensionista, né? Se não houvesse consignado, não haveria desconto nenhum na folha de pagamento. Sempre falei isso, sou contra consignado. Consignado é a pior desgraça para o aposentado e para o pensionista, né? E agora até para o BPC, como vem falando, né? Então precisamos acabar que esse dinheiro seja devolvido, mas é preciso deixar claro, o governo não se apossou desse dinheiro, tá? Dinheiro nem foi, o governo apenas autorizou as empresas de fachada, que desde 2016 está autorizada a fazer isso, a descontar verbas que ninguém sabe na conta dos aposentados, que também não sabe. A maioria, 90%, não sabe sequer que esse dinheiro estava sendo descontado. Tá? Fala-se em 6 bilhões. A dúvida se quando acabar tudo é esse valor mesmo, se é mais ou se é menos, né? Não dá para saber, né? Mas é isso. Vamos ficando por aqui, o vídeo não ficar muito grande. E tenhamos nós ainda uma boa semana, e maio está só começando. Tudo de bom a todas e a todos.